Então, continuando aqui, vamos falar de taxas equivalentes. Muito cuidado, tá? Que antes a gente falou de taxas nominais versus taxas reais. A diferença entre essas duas, nesse conceito, entre nominal e real, é a inflação. A taxa nominal vai ser a taxa real mais a inflação. Tem um outro conceito de taxa nominal, que é aquela taxa contratual, por exemplo, financiamento bancário, né, imobiliário. Você tem lá uma taxa de 12% ao ano, nominal, capitalizada mensalmente. Ou seja, ela é uma taxa efetiva mensal de 1%. Né? Perceba que quando eu falo de taxa nominal contratual de 12% ao ano, não significa dizer que ela é equivalente a 1% ao mês efetivo. Por quê? A taxa anual equivalente à taxa mensal de 1% é 12,68%, porque ela é a efetiva. Então, quando você fala de equivalência de taxa de juros, você só pode falar de equivalência de taxa de juros, taxas efetivas, né? O português aqui está taxa de juros efetiva ou taxa de juros efetivos, tá bom? Ou taxas efetivas, né? Então perceba que isso tem que estar bem separado, né? Esse conceito tem que ser separado. Você só fala de equivalência de taxas, porque quando você fala de equivalência, você fala do mesmo efeito, ou seja, uma taxa anual efetiva, ela teria o mesmo efeito de uma taxa semestral efetiva, né? Que teria o mesmo efeito de uma taxa mensal efetiva, né? Eu trouxe aqui essa equivalência, não tem muito mistério, a não ser para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade de matemática, mas você tendo aqui uma taxa anual, você tira a semestral muito facilmente ou tira a mensal muito facilmente, né? Eu vou fazer alguns exercícios aqui para a gente ter isso claro, né? Principalmente para aqueles que não têm tanta é, expertise, né, em fazer esses cálculos. Vamos pegar aqui o sketchbook. Deixa eu trazer para cá. Vou trazer todos, mas eu vou fazer só alguns. Bom, vamos deixar tudo aberto aqui que fica melhor. A primeira que é a taxa equivalente, né? Então, você está na anual e ele quer a mensal. Vamos partir do princípio, né? Eu tenho aqui 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12, né? Por que isso aqui é verdade? Porque se eu quiser saber em termos de valor futuro, é o valor presente vezes 1 mais i elevado a n, não é isso? I fala com n. Então eu tenho que o valor futuro vai ser o valor presente na data zero vezes 1 mais i anual elevado a 1 ano, ou o valor presente na data zero vezes 1 mais i mensal elevado a 12 meses. Né? Essa é a origem dessa equivalência. Bom, se eu tenho a taxa anual, eu tenho aqui 1,16 é igual a 1 mais i mensal elevado a 12. Então eu vou ter que 1 mais i mensal vai ser 1,16 elevado ao inverso de 12, né? Ou raiz duodécima de 1,16. Daí eu tenho que... Muita gente gosta de ficar decorando isso aqui, né? Não faça isso, não faça isso. Quem decora é quem não aprendeu a matemática quando tinha que aprender lá no ensino fundamental. Você tem a dificuldade de matemática, vai estudar matemática
e pare de ficar decorando essas formulinhas idiotas. Taxa que eu tenho, taxa que eu quero. Pare com isso. Isso só mostra a incapacidade da pessoa que ensina isso e a incapacidade de quem tenta aprender isso. De uma coisa tão simples como é fazer a conta aqui e obter a taxa que você quer. Não tem que ficar decorando nada. Bom, agora eu pego 1,16, Enter, 12, 1 sobre x, y elevado a x, 1 menos. Bom, quem tiver dúvida em uso no HP, na internet aí no YouTube tem muita gente boa aí ensinando, né, os macetes da HP, né? Bom, a taxa deu 1,24 mais ou menos, né? Essa daqui deu mais ou menos 1,24%, né? Tá M aqui, mas eu gosto de botar aqui para não ter erro, tá? É ao mês. Qual a taxa mensal equivalente a 160% ao ano? Cuidado com essas taxas muito elevadas, porque podem fazer com que você ache que está fazendo alguma coisa errada. Não tenha medo. Use a fórmula sem medo. Eu tenho a taxa anual elevado a 1 vai ser 1 mais a mensal elevado a 12. Eu tenho então que a taxa mensal vai ser, olha só, hein? Ó, 1 mais a taxa anual, quanto é a taxa anual? 160%. Então 160% é 160 dividido por 100. Não tem erro. Quanto é 16%? É 16 dividido por 100. 0,16. Então, de 160 dividido por 100 vai dar 1,60. Então, isso aqui eu somo com 1, elevo. Aqui vou elevar a 1 sobre 12, né? E subtrai 1, que é o que está aqui em cima. Então, a taxa mensal vai ser igual a 2,6 elevado a 1 sobre 12 menos 1. 2,6 elevado a 12 inverte, eleva, subtrai 1. A taxa deu 8,28%. 8,28% ao mês. Como é que eu sei se está certo? Pego isso, somo com 1, eleva a 12. Deu lá. E subtrai 1, né? Depois. Deu 160%. Ok? Bom, e por aí vai, né? Não tem muito mistério. Dá para vocês fazerem os demais. Ok? Bom, outra questão interessante também usada aí no mercado financeiro, no mercado de capitais, quando você emite uma dívida, uma debênture e contrata uma CCB, né, uma cédula de crédito bancário ou qualquer outro instrumento de dívida, você pode pegar dívidas com esse tipo de custo, né, de taxa de juros, né, IGPM mais um juros, né, então é uma correção monetária pela inflação, mais os juros fixos, né, de 12%, é um exemplo, CDI mais 2 também, 120 do CDI. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, não é o caso do CNPI, eles nunca cobraram nada parecido, mas se você for, por exemplo, emitir uma debênture a 120 do CDI e te falarem que o CDI, por exemplo, está 10%, essa dívida não vai dar 12% ao ano não, tá? Porque você tem que fazer diarizar o custo da dívida para aplicar o percentual do CDI. Eu vou mostrar aqui como é que a gente faz. Olha, muito cuidado com isso, hein? Muito cuidado com isso. Quem tiver dúvida, você pode pegar qualquer prospecto de debênture no site www.debentures. Acho que é .br ou .com.br, mas é fácil achar. Qualquer última emissora aí de debênture você tem um prospecto e lá vai estar na escritura a metodologia de cálculo, né? E lá você consegue ver que essa metodologia ela é padrão no país inteiro.
Por exemplo, vamos pegar aqui o 120% CDI. Suponha que eu tenha. É óbvio que o CDI muda todo dia, mas vamos pegar aqui. Você tem que pegar o CDI diário e aplicar o 120%, né? Mas vamos supor que você tem um CDI aqui de 10% ao ano, tá? E eu tenho a dívida a 120% do CDI. Como é que você vai calcular o custo dela? Então, o custo dela vai ser a taxa, né, da dívida vai ser igual a 1 mais o CDI anual elevado a 1 sobre 252 dias úteis, ou seja, eu estou diarizando o CDI, né? Menos 1, né? Porque vai estar em fator, né? Menos 1. Ou seja, aqui eu já vou ter o DI diário, o CDI diário. Aí em cima desse CDI diário, eu aplico o fator 120%. Percebe? E depois eu somo o 1 para obter o novo fator diário já com o multiplicador, né, 120%. E aí eu elevo a 252 de novo. Eu anualizo e depois eu venho e subtraio 1 para obter a minha taxa em percentual. Entenderam? Então o que você faz? Você pega o CDI anual, diariza o CDI anual, aplica o percentual do CDI, depois anualiza, subtrai 1 para você ter a taxa anualizada. Então vamos fazer isso aqui no HP. Eu estou com CDI de 10%, então eu vou ter ali dentro do parênteses 1.10 elevado a 252, 1 sobre x, y elevado a x, 1 menos... Bom, vou ter 0,037823%, 829% ao dia. Esse é o meu CDI. Bem pequenininho. Agora, o que é esse valor? Né? Esse valor é esse número. Deixa eu botar. Entre colchetes, eu fiz a conta, ela deu um número decimal. Tá aqui. Esse é o CDI diário. Não está em percentual. Se eu quiser em percentual, eu tenho que multiplicar por 100 aqui, tá? 120% é 120 por 100, né? Mais 1 elevado a 252 menos 1, né? Essa expressão numérica aqui. Então, eu vou ter o 120%, que é 1.2, Enter. Deu 1,44. 37829, Enter. 2. Fiz a multiplicação, somo 1, eleva a 252, subtrai 1. Posso multiplicar já por 100, né? Eu vou ter um número 0,1211,6. Ou seja, a taxa da minha dívida é 12, pode botar 12%, né? Aproximadamente ao ano. Esse ar que sai da minha mão, às vezes, eu vou te falar, meu, coisa feia.
que é bem diferente do que se pensou, né? Ou seja, quando você tem um percentual, ao diarizar você acaba tendo uma taxa de dívida maior, né, do que simplesmente aplicar o 120 em cima do CDI anual. Ah, isso daí é ridículo, pouca diferença. Pouca diferença? Você emitir uma dívida de 1 bi 200, como eu já emiti na Brasil Telecom, 1 bi, né, na verdade. 1 bi, deixa eu botar aqui, 1 bi 200 milhões, tá aqui. Se eu pegar esse 12%, você dá para mim, se você não quiser. Ó, dá 1.440.000, tá bom? Só para vocês saberem. Bom, isso aqui é para sua profissão, tá? Uma prova eu acho muito improvável que se cobre isso. Bom, é isso aí. Até o próximo vídeo.